Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo SA. Este é o canal de resumos dos principais livros já escritos até o momento. Neste vídeo, você encontra as principais ideias do livro. Ansiedade: como enfrentar o mal do século. Indicamos a leitura completa do mesmo para total compreensão do assunto. Caso tenha interesse, confira na descrição o link para este livro completo. Já aproveite, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar todos os resumos de livros que mudarão a sua vida. Então vamos lá. Maturidade. Ainda somos homens das cavernas em termos de controle e maturidade da mente em comparação com a higiene física. Basta ver com que frequência escovamos os dentes ou tomamos banho, em média a cada 4 horas e 20 horas, respectivamente, e com que frequência nos envolvemos no trabalho de saúde mental. Nosso eu é aquele que pode tomar decisões sábias. Deve proteger, assim como os advogados de defesa protegem os réus. Mas nosso advogado é lento, não age impulsivamente. Surgem sentimentos dolorosos e situações difíceis, e nosso eu não funciona bem quando imaturo. Quantas pessoas você conhece que têm plano de saúde? Muitos, provavelmente. Quantas pessoas têm seguro de saúde mental? Geralmente, asseguramos as coisas que nos são caras. Eu devo construir, revisar, reinterpretar as experiências anteriores. Ainda não há foco no valor da saúde mental ou em como administrar essa ansiedade. Eu é como o público na plateia do teatro. Assiste a dramas que apresentam nossos processos mentais automáticos. O desafio é inverter essa lógica. Traga o eu para o palco e coloque-o sob o controle dos outros atores. O argumento de Sartre: condenados à liberdade. Pense assim. Ninguém pode controlar a mente. Embora o corpo do prisioneiro seja restrito, sua mente pode fazer o que quiser. É por isso que teorias bem desenvolvidas fazem todo sentido e ganham reputação para seus autores. Construímos ideias a partir do corpo de informações disponíveis e dos estímulos que recebemos. Esta informação é nosso banco de dados. Hoje, como adultos, tomamos decisões racionais, mas apoiados por esse banco de dados. Rejeição, frustração, crença, experiências anteriores que funcionaram. Tudo é armazenado e novos estímulos acionam o banco de dados. O pensamento é a combinação de ambos, e a reação é o reflexo do pensamento. Em termos sociológicos, é a mesma coisa, e funciona da mesma forma quando pensamos em comunidade e sociedade. Culturas inteiras carregam suas histórias e agem de alguma forma sobre o que aconteceu no passado. Autofluxo é pensamento inconsciente, como o piloto automático em nosso avião. Não o controlamos e não o compreendemos a fundo porque o fenômeno foi descoberto recentemente. A memória grava tudo automaticamente, o que chamamos de RAM, Automatic Memory Recording. Não escolhemos o que armazenar, apenas guardamos. Então, como podemos dizer que o pensamento é livre se não temos controle sobre nossos pensamentos nem sobre as coisas que armazenamos? Este não é o caso, então a teoria de Sartre falha. O lugar do homem na ciência do pensamento. Piaget, Paulo Freire, Jung, Freud, Skinner e outras celebridades no campo da filosofia e da psicologia estabeleceram teorias notáveis sobre a formação da personalidade, educação e aprendizagem. Mas quase nada pode ser considerado a próxima fronteira na compreensão da mente, o pensamento. Após anos de pesquisa e prática de experimentos mentais, Curry desenvolveu a TIM, Teoria da Inteligência Multifocal. Estudar o pensamento nos permite obter uma compreensão mais profunda dos humanos e das maneiras como eles reagem. Conhecer a causa de cada reação e a que partes de nossa mente está associada pode nos livrar da doença generalizada que afeta a nossa sociedade, SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Apesar dos avanços da psiquiatria e da medicina, não conseguimos processar nossos pensamentos. Estamos no auge da indústria do lazer, mas nunca vivemos de forma tão deprimente. Estamos na era do conhecimento, mas nunca antes houve tanta repetição. Notavelmente, nem mesmo Einstein foi poupado. Seus pensamentos complexos foram passados para a próxima geração, mas em seu filho gerou um comportamento psicótico. Ao colocá-lo em um hospício, ele cedeu.
Um homem que alcançou o ápice do conhecimento cósmico não pôde superar um campo de conhecimento mais complexo com seu próprio filho, o pensamento humano. Quem somos nós? Teses básicas. Somos tão complexos que quando não temos problemas, criamos problemas. Seu coração e sua mente precisam do choque da sobriedade. As pessoas hoje em dia muitas vezes colocam muito fardo sobre si mesmas e exigem muito de si. Esse tipo de exagero pode ser bom para a empresa, mas não para você. Na maioria das vezes, somos prisioneiros de nossas próprias mentes. A teoria da inteligência multifocal, TIM, é baseada em muitas teorias e anos de estudo e pesquisa. Um eu maduro não gira em torno dos outros, não inveja e não pede que os outros girem em torno dele. Ele é muito harmonioso. O eu maduro entende claramente que sem explicação pura, a realidade não se apresenta de forma estável e lógica. A percepção, a maneira como nossos bancos de dados interpretam a realidade, é ela mesma a criadora da realidade. As pessoas, mesmo profissionais qualificados, não entendem as armadilhas do pensamento. Eles não percebem que é virtual, é percebido, existe por experiência. O desconhecimento dos aspectos virtuais do pensamento pode levar a decisões e diagnósticos errôneos, deixando os pacientes mais aprisionados do que libertados. O principal erro é a dificuldade de se colocar no lugar do outro, falta de empatia, que é o único caminho e forma de desenvolvimento. Pare e olhe para si mesmo. As estatísticas não negam isso. Mais de 80% das pessoas, um número absurdo, já foram diagnosticados com sintomas de timidez e insegurança. Os sintomas do TAI e da Síndrome do Pensamento Acelerado, SAP, são muito semelhantes. No entanto, enquanto o primeiro tem raízes principalmente genéticas, o último é mais resultado do estilo de vida. A principal perda causada pelo SAP é que é difícil ter empatia e pensar duas vezes. A velocidade encoraja as pessoas a viverem de forma destrutiva sem perceber o que está acontecendo. Um homem sábio sabe lidar tanto com o fracasso quanto com a vitória e, embora goste do sucesso, não fica extasiado com todo o sucesso. E não fique deprimido toda vez que falhar. Quando o eu amadurece, as mudanças emocionais tendem a ser menores. Estruturamos pensamentos por meio de 3 processos interrelacionados: janelas de memória, gatilhos de memória e autofluxo. Não podemos controlar nossas mentes como controlamos um carro. Por fim, viramos a mente para a esquerda e ela vira para a direita. Não somos autônomos, não somos livres. Gatilhos de memória. O fenômeno da construção de cadeias de pensamento está em constante e inevitável mudança. Esse fluxo ininterrupto é conhecido como ansiedade da vida. É ativo porque gera movimento, comunicação e é fundamental para a construção de processos mentais importantes. Quando tem vontade, ambição e sonho de viver só, torna-se negativo. Ele se separou do eu e ganha vida própria. A SPA ocorre quando a capacidade de uma pessoa de consumir e processar informações chegou ao fim, foi drenada pelo fluxo de informações desnecessárias e não processadas. A mente fica então cheia de mais pensamentos do que pode aceitar. É impossível para o eu permanecer no controle e no centro das atenções. Pensar, portanto, não é uma opção, mas uma construção essencial. Se não construímos pensamentos voluntariamente, nós os construímos involuntariamente. A segunda forma de construção é perigosa porque pode gerar qualquer tipo de pensamento. O gatilho da memória, por sua vez, é o primeiro contato entre o fora e o dentro. Ele acessa o que já experimentamos a partir de sensações e estímulos externos. Desta forma, permite uma interpretação e tomada de consciência de quem somos, onde estamos e o que fazemos. Esse gatilho é essencial para a vida porque nos permite viver, aprender e nos conectar. Mas também pode aprisionar o eu, gerando experiências muito negativas a partir de memórias semelhantes. Como essenciais, os gatilhos de memória também podem levar a síndromes, vícios e outros distúrbios psicológicos. Janelas de memória. Uma janela de memória é uma área de leitura de memória em algum momento de nossa existência. Elas são acessadas por gatilhos e ativadas por estímulos externos. Elas são os arquivos sobre os quais o eu, os gatilhos e autofluxo constroem o pensamento. Esse fenômeno ocorre na leitura e construção da informação.
Cada janela de memória é uma porção da memória total e possui características específicas. A mudança é difícil porque na maioria das vezes a intenção é isolada, torna-se uma janela, um espaço com poucos recursos. Ela precisa de um ambiente com outras janelas e outras opções para prosperar e crescer. É como se cada janela de memória fosse uma casa. Construir uma bela janela nova no meio de um bairro degradado pode durar pouco. Semanas ou meses depois, sem alguém para acompanhá-lo, essa janela voltará a ruir. Então, acima de tudo, é a comunidade, as poucas janelas nas quais uma mudança sólida e duradoura pode ser alcançada. Por exemplo, no vício em drogas, depois de um tempo o vício se torna secundário. O problema são justamente essas janelas de memória que estão diretamente relacionadas à droga. A solução é fechar todas essas janelas. A terapia tradicional tem dificuldade em entender que fechar uma janela não resolve o problema. Isso é o que recaí. Uma janela estava fechada e o quarto parecia antiquado, mas havia outras janelas abertas. É por isso que o sonho é construir comunidades, ou seja, grupos de janelas. Esses conjuntos devem trazer serenidade e comportamento esperado. É aqui que as mudanças acontecem. Tipo de janelas de memórias. Existem 3 tipos conhecidos de janelas. As janelas neutras ocupam cerca de 90% da memória. Ele contém informações cotidianas, como datas e números. As janelas killer correspondem a regiões da memória com angústia, medo, tensão, depressão e conteúdo emocional obsessivo-compulsivo. Eles são chamados de killer porque bloqueiam muitas outras janelas e fazem das pessoas seus próprios prisioneiros. Existem vários tipos de janelas killer, que desencadeiam diferentes comportamentos. Alguns deles são estruturadoras, decorrentes de experiências traumáticas com a capacidade de aprisionar o eu e amplificar seu poder. Raciocínio complexo, empatia, criatividade, resiliência, proteção emocional e gestão do pensamento fazem parte da janela light. É a luz, onde devemos mover nossos corações. Este é um processo que pode ser aprendido. As pessoas aprendem pelo exemplo. Se os pais querem ajudar seus filhos a construir comunidades light, eles precisam observar seu comportamento. A correção apenas cria uma janela solitária, um espasmo melhorado. Quando atos são filmados, repetidos e replicados. A educação é outra opção, mas precisa ser revista porque no modelo atual mais atrapalha do que ajuda em muitos casos. A Alemanha nazista foi um modelo de ciência tradicional e ganhadora do Prêmio Nobel. O conhecimento não é suficiente para purificar uma pessoa ignorante e rude. Hitler primeiro assumiu o controle do eu coletivo dos alemães, depois assumiu o controle do governo e da grande parte da Europa. Autofluxo. Nosso cérebro funciona como um processo automático de pensamento. Freud estudou e abriu as portas do inconsciente para o mundo. Mas poucos se aprofundaram no autofluxo. É o processo de vincular diferentes janelas de memória com gatilhos. Construir cenários, interpretações, cursos de ação e caminhos. Desafie o futuro e tente prever o que vai acontecer. Em meio a tudo isso, o eu permanece paralisado, sem saber como agir. Ele tem várias funções, mais de 25, incluindo conhecer a si mesmo, mapear suas doenças mentais, ter uma consciência crítica, autonomia, gerenciar pensamentos, limitar imagens mentais, gerenciar emoções, construir pontes sociais, aprender conversas, recuperar influências, recriar janelas killer, pensar antes de agir, desenvolver resiliência, pensar como humano, administrar a SPA, aprenda a não ser vítima de loops de memória e outros atributos. A educação tradicional não cultiva o eu, portanto, na maioria das vezes, não cumpre nem 10% das funções. O autofluxo é essencial para a busca da felicidade. Somos seres que estão constantemente em busca da felicidade. Então, quando esse fluxo para, cria uma sensação de abstinência e inutilidade. Quando o ego está saudável, ele vê a grandeza do ser, e dirige seu ser com flexibilidade e capacidade de expressar seus pensamentos sem imposição. Ele é firme, seu próprio líder, e tem uma sagacidade surpreendente na construção de ideias. Existem 6 tipos principais de eu.
Gerentes, que entendem e são capazes de administrar seus próprios pensamentos fluidos. Desconectados, que apenas se deixam enganar pelas sugestões feitas pelo sistema automatizado. Flutuantes, que não têm certeza de onde quer ir e deixa que outros decidam por ela. Engessados, que são robotizados, defendem cegamente as próprias opiniões e, geralmente, ficam presos em crenças e modelos mentais. O autossabotador, que se cobra constantemente, exige mais do que pode proporcionar e está de olho na própria liberdade. No final, o eu acelerado, que é preenchido com mais informações do que pode absorver. O eu pode ser gerido e trabalhado. Embora não seja tão simples quanto no computador, você pode deletar o que quiser. O mesmo eu pode ter múltiplas interfaces, positivas e negativas, se alternando ao longo do tempo. Se você está gostando do conteúdo, fortaleça o canal soltando aquele like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Continuando. Síndrome do pensamento acelerado. Esta é a maior epidemia psicológica do mundo moderno. O problema não é apenas o conteúdo pessimista dos pensamentos, mas sua velocidade. A humanidade está no caminho errado. Produziu inúmeros indivíduos que sofrem de burnout, toque e síndrome do pânico. Mas o SPA é mais abrangente e mais difícil de tratar. Pode produzir ansiedade, inquietação, insatisfação, cansaço físico extremo, irritabilidade e alterações de humor, dificuldade em aproveitar a vida diária, dores de cabeça, dores musculares, dificuldade de concentração e perda de memória. O principal motivo do SPA é o excesso de informação, atividades, trabalho intelectual, atenção, cobranças, uso de celular e computador. Nesse caso, o principal problema é, sem dúvida, o excesso de informação. Em crianças, o efeito é ainda pior. TVs, smartphones, computadores, tablets, videogames. Uma criança de 7 anos hoje deve consumir mais em um mês do que Platão consumia em uma semana. As crianças perdem tempo online e nós perdemos o acesso à educação, criando um desafio crescente para os educadores. Esses também precisam trabalhar em suas próprias janelas. Está ficando cada vez mais difícil chamar a atenção da próxima geração. Como esta geração vem com tantas opções ao nosso alcance, a competição não é justa. Níveis de SPA. Automatizar e acelerar a construção de infraestrutura, telecomunicações e transporte é muito importante. Mas nunca do pensamento. O autofluxo, outrora a maior fonte de contentamento e alegria humana, agora se tornou uma prisão. O SPA pode atingir um nível crítico, mas seu desenvolvimento também pode ser acompanhado desde o início. O primeiro nível é simplesmente estar distraído da vida, que ocorre no maior grupo de pacientes de SPA. O segundo nível é quando fica difícil curtir o caminho. Tudo se torna desagradável e chato. A terceira é a adoração do tédio. Não é apenas chato, os problemas são mais evidentes, e mais atenção e foco são dados a eles. O quarto nível é a falta de paciência com pessoas lentas. O quinto nível é formado por aqueles que planejam suas férias com extrema antecedência. As férias anteriores não foram de descanso suficiente, e eles já estavam pensando nas próximas férias. O sexto nível é focado na aposentadoria. As pessoas pensam em quando se aposentar todos os dias e calculam mês a mês. Consequências da SPA. O envelhecimento prematuro emocional vem em primeiro lugar, caracterizado por insatisfação crônica. Pessoas com SPA reclamam, se impacientam com quem pensa diferente, não aproveitam o momento e não têm disciplina. Em muitos casos, a idade biológica é diferente da idade mental e emocional. Adultos estacionados em abrigos emocionais, jovens de alta idade emocional e idosos de baixa idade emocional. Em um ambiente de SPA, é difícil para o eu amadurecer. As pessoas não conseguem desenvolver a capacidade de existir. Essa imaturidade se manifesta como individualismo e egocentrismo. O eu maduro é firme, decisivo e empático. SPA podem criar desequilíbrios emocionais e problemas mentais devido aos problemas descritos. As pessoas têm dificuldade em assumir sua própria vontade e enfrentar desafios, cujas consequências são doenças psicossomáticas, diminuição da criatividade, retardo mental, deterioração das relações sociais e dificuldade de trabalho em equipe.
Como gerenciar uma spa? Existem 8 técnicas principais para tornar esse gerenciamento eficaz. Uma é fazer do eu o protagonista. Enquanto não formos 100% livres como previram Sartre ou Paulo Freire, é possível melhorar a situação com um eu mais forte. O pensamento livre é importante, mas não seja escravizado pelo ele. A segunda forma de gerir o spa é ter sempre uma forma de se livrar dos pensamentos negativos. A terceira é administrar a dor da antecipação e evitar o sofrimento por coisas que não aconteceram. A quarta é purificar a mente com o método DCD, duvidar, criticar e decidir. A dúvida é a fonte de todo o conhecimento, a crítica nos permite corrigir nosso pensamento. Finalmente, decida estrategicamente. A quinta técnica é reciclar falsas crenças. Determine que o que acreditamos não é mais verdade e abandone essas crenças imediatamente. A sexta ferramenta é evitar tornar-se uma máquina de trabalho. Claro que o trabalho é importante, mas não exclusivo. A sétima é não se tornar uma máquina de absorção de informações. Lembre-se, não é a quantidade de dados que garante a excelência intelectual, mas a qualidade dessa informação. A oitava e última dica é não subestimar a importância da qualidade de vida. Evite trair o sono, conversas com outras pessoas e momentos importantes. Usando essas técnicas no dia a dia, podemos quitar nossas dívidas e melhorar gradativamente nosso foco, resultando em menos ansiedade. Conclusão. Vários autores estudaram os conceitos de percepção e formação do pensamento. Coisas mais ou menos semelhantes podem ser encontradas em psicologia, filosofia, sociologia e nos negócios. Augusto Cury é uma das principais figuras no Brasil e no mundo. Espera-se que a redução dos níveis de ansiedade e o gerenciamento do pensamento tenham um impacto positivo na carreira e nos relacionamentos. Mas, sobretudo, na relação do homem consigo mesmo. A capacidade de reduzir a carga de informações negativas, aceitar emoções ruins e saber lidar com elas é considerada um dos maiores diferenciais para os profissionais. À medida que o conhecimento se torna comoditizado, aqueles que sabem como manter a calma e estar presentes em situações estressantes virão à tona. Identificar spa é fácil porque, em teoria, quase todos nós já sofremos com isso em algum grau. No entanto, o tratamento é gradual e demorado, mas vale a pena começar. E aí? Gostou do conteúdo? Deixe o like, inscreva-se no canal e comente abaixo a sua opinião sobre o livro. Deixe dicas e sugestões de livros para os próximos vídeos. Confira na descrição o link para este e muitos outros livros essenciais para o seu desenvolvimento. Um abraço e até mais!